Certo, gravando então. É, então, o que eu ia falar um pouquinho, assim, que aí depois quem for assistir, que acho que seria legal comentar, é isso que a gente estava falando um pouco, né? De dizer que isso tá surgindo, está se materializando de um sonho que já vem de alguns meses, que a gente vem conversando de forma isolada, né? E aí agora a gente está se juntando para começar a pôr em prática, de conversar sobre consciência ecológica, sobre especificamente o livro do Lame, o Economista, e falar um pouco dessas nossas inquietações, né, em relação a como a gente leva as nossas vidas, como que a gente quer fazer mudanças, mas não consegue em relação aos nossos hábitos, né, relacionados à ecologia e ao meio ambiente, como que a gente trata o meio ambiente. E aí, então, não sei se vocês acham que a gente pode, se quiserem falar um pouquinho da motivação de vocês, porque eu vi, assim, que ontem a gente fez uma prática lá no lugar, que era do sonhar a si mesmo, e esse sonho, essa parte do sonhar coletivo é muito bonita, né? Então, para mim, isso tá ficando bem fácil de enxergar como que esse sonho coletivo, essa força do sonho coletivo é importante, né, da gente utilizar quando a gente quiser colocar alguma coisa adiante, né. E a gente estava falando isoladamente, o Arildo e eu, o Arildo, eu com o Murilo também provavelmente com mais pessoas, então a gente começou a colocar um pouco mais de fogo nisso, e aí o Murilo conseguiu colocar para frente a ideia de a gente fazer o grupo de estudos do livro do Lame, o Economista. Quer falar um pouquinho, Murilo? Eu acho super necessário essa conversa, assim. No meu caso, eu lembro que eu tinha começado a falar com a Poli. Eu trabalho numa empresa na Dow Química. Então, como assim, né? Sustentabilidade na Dow Química. É bem complicado, assim. E ironicamente, eu acabei caindo meio de paraquedas, assim, numa área de sustentabilidade de logística, né? E aí eu conversando com ela assim, poxa, por que não tentar ampliar o horizonte aqui também? Alguma coisa assim. É bem complicado assim. É, é, ela é sempre nomeada como uma empresa sustentável, mas sustentável não tem nada. Ela não planeja, ela não tem nenhum plano de redução da produção de recurso, não tem nem, ela só pensa em crescer cada vez mais ainda, né? Então, creio que a minha saída lá talvez piore as coisas, assim, nesse sentido. Então, é uma oportunidade tanto nesse lado mais estreito, assim, quanto num lado mais amplo, né, de gerar uma linguagem, de engajar cada vez mais pessoas, né? Quanto a gente está consumindo, quanto que a gente está gerando de lixo todo dia. Será que a gente olha para a natureza, para os animais, de uma forma utilitária ou não? Né? É muito legal, assim. Alguém mais? Acho que era legal, né? Todo mundo falasse, se vocês quiserem se apresentar, não sei, falar de motivação. Vou falar então. É, bom, eu acho que, bom, como vocês sabem, eu sou biólogo também. E não só isso, mas eu sou professor, né? Então eu tenho essa motivação, assim, um pouco mais restrita, talvez, assim, não tão restrita, mas
assim, de começar no meu colégio levantar esse tema, né? Não só nas aulas de ecologia, mas assim, fazer com que os alunos se conscientizem mais, né, assim, dessa questão. E, e eu percebo, assim, na minha prática, às vezes, mesmo quando eu falo de ecologia, às vezes eu acabo falando de uma forma muito distante, sabe? É como se fosse uma coisa muito teórica. Então eu tenho essa motivação de realmente passar a ecologia como uma coisa importante, entendeu? Que é uma coisa que importa para todos nós, né? Independente de inclinação, vai, sei lá, alguém que é mais de exatas, mas tem essa questão, né? A pessoa também tem um impacto, né? Todo mundo tem um impacto no ambiente. Então a minha motivação acho que é mais ou menos essa, assim. Mais alguém? Tem que abrir o microfone, Eliane. Opa, acho que está aberto agora, né? Agora sim. É, bom, a minha motivação, acho que ela passa um pouco assim por essa questão até o que o Dalmo falou, assim, também da educação, né? Que eu acho que pode ser uma ferramenta, né? Importante assim para não só dialogar mais com a coisa da sustentabilidade, mas também possibilitar que as pessoas transformem isso numa coisa do dia a dia e mais prática, assim, e, e também um pouco da motivação, talvez, ela tenha a ver também com uma inquietação que eu tenho, assim, que eu, nas conversas, assim, que eu tive com a Poli, assim, sempre a gente falou sobre isso, que é essa questão de você ter toda uma quantidade de informação, de conhecimento hoje, que eu acho que assim, é muito grande. Assim, a gente tem uma quantidade de informação e de alternativas eu já acho que são suficientes para que a gente, por exemplo, tivesse numa situação muito diferente em termos de, de ecologia, de sustentabilidade de tudo que a gente tem, né, desde a economia até transporte, qualquer outra coisa, mas a gente não tem, né? Então, acho que o problema, eu acho que talvez uma das coisas que é o problema é esse diálogo, assim, como chegar nas pessoas no geral, né? Porque cada um impacta o meio, a sustentabilidade, por exemplo, através do consumo, e também, ao mesmo tempo, as pessoas que estão nas esferas maiores, né? Porque existe uma tendência das empresas, não, por exemplo, não se importarem com isso, né? Foi até o que eu estava ouvindo na fala do Murilo, assim, né? Isso, eu fiquei pensando nisso, assim. Então, você tem que acabar fazendo um diálogo que vá em todas as direções mesmo, assim, não só com a pessoa no dia a dia, mas principalmente com essas empresas, né? Assim, porque, no fim das contas, elas é que estão promovendo entre aspas, esse crescimento econômico e tal, e elas não estão, na sua base, pautadas por uma sustentabilidade que seja mais inclusiva, assim, né? E que leve em conta o bem-estar das pessoas, dos animais, do planeta, né? A mentalidade é um pouco, não, na maioria, é essa de realmente só tirar as coisas e aquilo ali, enfim, não interessa o que vai ser o futuro, assim, mas é o imediatismo e pronto, né? Então, eu acho que a motivação ela tem um pouco a ver com essa inquietação, assim, de ver que a gente tem, né, as possibilidades para mudar as coisas, mas ainda não chegou lá. Então, é preciso pensar em soluções que meio que ataquem a raiz do problema, assim. Então,
eu tenho um pouco isso, assim. E foi uma coisa que me marcou, assim, uma vez que eu li um livro, né, de sustentabilidade, o autor já nas primeiras páginas ele falava dessa questão de que sem mudar, por exemplo, modo de produção, economia, tudo isso, a gente vai falar de selo verde, sustentabilidade, isso vão ser só, tipo, band-aids, né? Ele usava essa palavra, assim, vão ser só remendos, assim. A gente não vai conseguir evitar que algumas das tragédias que a gente está vendo aí aconteçam mais e mais no futuro, né? Acho que a gente vai ser um pouco por aí, assim. Eu tô meio nessa linha também, assim, de como a gente influencia, né, as pessoas e a enxergar de forma mais ampla, né, os processos, né? Porque é isso, né? Não enxergar o processo todo, né? Tipo, dar descarga e sei lá o que acontece, né? Tipo isso, assim. Eu passo aqui direto passo aqui uma avenida do lado do Rio Pinheiros, né? É impressionante, assim, o cheiro, cara. Porque tem uma grade, assim, no chão, né? Bem na ciclovia. E vê um cheiro, assim, um calor que vem, assim, sabe? Esse tipo de coisa, né? E eu tava vendo os vídeos lá também do Baldinho lá, Poli. Muito bom, né? Coisas pequenas, entre aspas, assim, né? Mas que fazem uma diferença. E é isso, como influenciar e de uma forma não sectária, assim, né? Sem ficar elegendo também muito inimigos, assim, né? Uma coisa que eu vejo muitos movimentos sociais em geral é isso, né? Que eu já me enfiei muito nisso, né? E é sempre muito uma linguagem muito sectária, assim, de eleger inimigos e inimigo que você faz, elimina, né? Então, eu acho complicado, assim, e como que a gente avança nisso, então, né? Por aí. Aquele projeto é fantástico. Muito bom. E então, aí todo mundo tem o livro? Eu tenho. Não? Também não? Dá um. Eu não tenho. Tá. Bom, o livro é esse aqui, O Lama e o Economista, que é do Lama Padma Santen e o Vitor Caruso Júnior. E O Lama e o Economista, Diálogo sobre o Budismo, Economia e a Ecologia. Eu pensei da gente fazer como a gente fez, como estava sendo feito do livro da Roda da Vida, a gente fazer Pensar, Contemplar e Repousar. Legal. Eu achei bem interessante aquele dia, assim, que foi muito profundo, uma coisa que a gente acha que não vai dar nada, o pessoal lendo lá, a gente se perdendo, mas na verdade, como a gente só precisa às vezes, de um estímulo externo para mexer alguma coisa internamente, reordenar as ideias e aí as coisas fluírem, né? É muito poderoso esse tipo de prática. E eu acho que a gente pode ir desse jeito e como diz o Lama, né, devagar a gente vai longe, né? Então acho que desse jeito acho que a gente pode acabar aproveitando bastante. O que vocês acham? Ótimo. Eu acho uma boa também. E vocês começam do prefácio, introdução, como vocês fazem? O que vocês acham? Ou já da introdução direto? O prefácio já conta um pouquinho como que foi, né? O Roda da Vida a gente começou do começo mesmo. Do começo mesmo, É? assim. Pode fazer do prefácio mesmo. Vamos do prefácio, então? Alguém quer começar lendo? Vou começar. Tá. Tá bom o áudio aí para todo mundo? Tá. Prefácio. Acredito que a simplicidade é o caminho e a espiritualidade é o caminho para a simplicidade e também o caminho para uma relação melhor com nós mesmos e com os outros. A espiritualidade é a base para uma visão ecológica melhor, uma visão de respeito pelos outros seres. Com esse entendimento e pautado por princípios tais como o de que a crise é inerente à forma de pensar e ver,
de que o sofrimento é inerente à fragilidade das estruturas sobre as quais nos apoiamos e de que o poder não deve ser visto como o domínio sobre objetos ou situações, mas sim vislumbrado em uma dimensão mais profunda ligada à liberdade da visão e da ação, o Lama Padma Senten discorre sobre economia, sobre o estímulo de um engenhoso roteiro preparado pelo discípulo Victor Caruso Júnior. Já em suas considerações iniciais, Lama Senten diz que a economia traduz uma visão parcial, que não pode substituir a visão ampla sobre o ser humano e sobre a vida em geral, e nos alerta para não deixarmos nossa mente ficar dominada por coisas enormes, uma vez que a essência da economia pode estar em qualquer nível. Permeado por esta linha humanista, é que o diálogo entre o discípulo e o mestre se desenvolve. Nas palavras do Lama, a essência da economia é podermos trazer benefícios aos outros. A essência de cada ser é a capacidade de gerar benefícios aos outros. Mas isso exige a qualidade espiritual, que é a habilidade de conseguir olhar o outro não a partir de seu próprio contexto, mas a partir do contexto do outro. O que devemos buscar é a inclusão através da purificação de nossas paisagens mentais, de nossas emoções e de nossa identidade. Também devemos prestar serviços incessantes às outras pessoas, à coletividade e aos seres dos variados mundos. É muito interessante essa parte aqui. Purificação das paisagens mentais, das emoções, da identidade, é muito, muito forte, assim. Nossa. Quando eu vou para o trabalho, assim, principalmente, a paisagem mental é o X da questão, sabe? Eu entro na empresa, assim, já o meu corpo já começa a ficar duro, já começa a ficar encolhido, assim, como se fosse um infiltrado lá, sabe? E isso, de certa forma, atrapalha o diálogo com as pessoas que estão lá, né? Tá todo mundo lá ocupado, assim, ó, no 220, sabe? Preocupado com metas, preocupado com o que tem para fazer, preocupado com a própria carreira. E aí eu fico ali, caramba, olha, tipo, a cada minuto que passa tem um rio que está sendo poluído, alguma coisa assim. E a paisagem mental fica aquele horror, assim. Aí você mal consegue conversar direito com a pessoa. E tem muita gente lá que, apesar de estar num cargo super alto de uma corporação multinacional, a pessoa tem um coração super bom, sabe? A pessoa é super legal, assim, conversa com você. Ela tem dá pra ver, assim, que ela não tá fazendo aquilo por mal, sabe? Bem profundo, assim. Tipo, a pessoa não faz por mal, é só porque é o que tem disponível naquela hora, naquele momento e que tá no caminho de visão, assim, né, na visão da pessoa, né? Então a gente, no comodismo, só vai reto, né? Não abre para ampliar e ver outras possibilidades, né? Eu achei legal, primeiro que esse primeiro parágrafo é fantástico, assim, né? Que ele faz um condensado de tudo, né? Do que vai ser abordado no livro, mas ali no final, nessa última parte que você leu, ele diz, né, a essência de cada ser é a capacidade de gerar benefícios ao outro, mas isso exige a qualidade espiritual
que é a habilidade de conseguir olhar o outro não a partir do seu próprio contexto, mas a partir do contexto do outro. Como a gente vê, pode ser uma romantização, mas a gente vê que as outras espécies, elas só doam, né? É aquilo um pouco que o João Vale falou, né? É doação, só doação. Então, não tem, assim, a planta, ela não diz assim, será que vai valer a pena eu investir o meu tempo e minha energia produzindo uma folha? Será que essa folha vai fazer fotossíntese depois? Ou será que alguém vai comer antes? E a gente tem tudo isso, né? A gente fica pensando se vai valer a pena, se não vai valer a pena. Se a gente só fizesse porque soubesse, né, que aquilo vai ser alguma coisa de benefício, né? Era outra maneira de raciocinar, de fazer as coisas e de se doar e investir o tempo e energia, né? É louco, né? Que às vezes a gente sabe que tem que ser feito, né? Eu falando por mim, assim, eu não sei quantos anos que eu tô, talvez anos, que eu tô para comprar uma composteira aqui. E não compra, cara. É louco, não compra. Eu Eu vou, também. Eu tô mas um tempão querendo comprar um. a gente sabe o que tem que fazer, né? Mas porque, né, exige isso, ação, né? Esforço, um esforço, assim, né? Só ia acrescentar uma coisa, e além dessa ação, né, também tipo, não desanimar quando a coisa não vai bem, porque eu também agora não tenho, né, mas eu também sempre tive essa ideia de, pô, um dia ter uma composteira e tal, aí uma época eu tive, e na verdade, assim, eu morava em República, né, então tinha mais gente, mas aí acabou que assim, eu tentei envolver outras pessoas, mas aquilo não foi muito para frente e aí no final acabei deixando, assim. Então, acho que tem um pouco isso também. Mesmo se a coisa não andar muito, a gente precisa ter uma certa paciência, né? É uma coisa difícil, mas que acho que tem a ver com isso também, né? Eu gostei bastante, particularmente, dessa frase, que eu acho que, por exemplo, mesmo nesse exemplo da composteira, pensar assim, por que que eu deveria fazer isso? E se você pensar em você, tipo, não tem nenhum motivo, né? Assim, por que que eu vou fazer isso por mim? Mas se você pensar mais coletivamente, realmente faz sentido, né? Essa é a ideia. Só uma outra coisa que também me chamou muita atenção, logo acho que no primeiro parágrafo, quando ele fala da questão da simplicidade, né? E que a espiritualidade seria se eu entendi correto, acho que era a espiritualidade é um caminho para a simplicidade e ela está ligada à visão ecológica, né? Eu achei aquilo muito profundo também, assim, porque praticamente, tipo, resume tudo, assim, né? Se você não consegue, eu acho que a simplicidade ela tem a ver um pouco também com essa visão mais do todo, assim, né? Mas hoje você tem uma cultura que não facilita isso, né? Tipo, a própria questão do consumo, eu acho que ela é uma das grandes coisas que leva a uma visão mais individualizada e aí você perde essa noção do impacto, né, no coletivo, assim. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, simplicidade e espiritualidade, eu achei muito interessante, assim, como isso está ligado à coisa ecológica, né? Achei bem interessante, assim. E é um problemão, assim, atualmente, né? Hoje,
os países desenvolvidos assim são os que mais consomem, né? Em termos de estatística mundial. Eu não lembro se vocês lembram os dados aí. Não lembro. Você fala de consumo no geral, né? Consumo por habitante, assim. Eu acho que sim. De alimentação até, principalmente, né? Tem uns dados, tipo, se todo ser no planeta consumisse igual um americano, um cidadão norte-americano, precisaria de não sei quantos planetas Terra, uma coisa assim, né? Tem uns dados. Tipo, né? Pois é. Mas até tem essa estatística mesmo. E ainda tem uma coisa mais louca, assim, que é o lance, que aí entra um pouco essa coisa da noção do impacto, né, coletivo, né. Até esses dias eu revi uma matéria que era exatamente sobre a questão dos países industrializados, países de primeiro mundo, como eles mandam o lixo tecnológico, né, tipo computador, essas coisas eletrônicas para os países africanos, e lá eles retiram cobre e tal, e as condições que eles têm lá insalubres, né. Então, quer dizer, tipo, tem que haver também essa questão da responsabilidade, né? Além do consumo, você vê que aquilo ali tem um outro, não é só o fato de consumir, mas ainda depois, para se desfazer daquilo ali, você está impactando um monte de vidas ali que não precisaria daquilo, né? Eu até lembrei de um livro do Michael Pollan, que chama o Dilema do Onívoro, né? E tem uma parte lá que ele fala exatamente essa coisa do consumo desenfreado com carne e tal, dentro do modelo americano, assim, né? Que mais de comer carne todo dia e tal, que tem a ver com essa coisa das pessoas terem... hoje você compra aquilo ali, você nem sabe de onde veio. Então, antes você tinha que matar aquele animal, então você tinha que lidar com o sofrimento de ver aquele bicho ali. Então, aquilo de alguma forma te tocava e criava um senso de responsabilidade de não banalizar aquilo ali, né? Aquilo era um negócio quase que sagrado, assim. Então, mas hoje você compra um bife na esquina, você não sabe de onde aquilo veio, você está com as mãos, você, entre aspas, tem a sensação de estar com a mão limpa, né? Que não tem problema nenhum ali comprando aquele troço. Então, que eu acho que liga um pouco aquele caso, assim, o consumo, essa perspectiva do impacto daquilo ali, de alguma forma, aquilo tem que ser trazido, né, para as pessoas, porque eu acho que hoje não está... tem todo um sistema que não favorece você se dar conta disso. Falando nisso, um parênteses assim, eu lembrei que saiu acho que foi no final do ano aí, saiu um Atlas da Carne, não sei se vocês chegaram a ver. O Atlas da Carne? Traz esses dados, assim, né? Acho que são dados mundiais mesmo, sobre a indústria da carne, assim. Eles não chegam a fazer apologia do vegetarianismo, assim, né? Mas eles trazem esses dados que são, assim, é feia a coisa, né? O documentário Cowspiracy também faz isso, né? Faz esse levantamento dos dados. Se não me engano, acho que teve uma matéria também do El País, eu acho que falava desse negócio, assim, também da carne, de quanto, se todo mundo fosse comer, por exemplo, considerando os chineses e tal, o tanto que estava crescendo lá, que aquilo ia... E que o consumo de carne era uma das principais atividades de degradação ambiental, né? Assim, e no Brasil isso já está mais do que mostrado, assim, né? Não, Boa parte da Amazônia está indo abaixo para plantar soja, que é ração, né? E para agropecuária, né? Se eu não me engano, são 70 bilhões de animais para consumo no mundo. 10 vezes mais que ser humano, assim, né? Nossa. Caramba. Coisa. Aí tem a questão da água também, né? Parece que Do gasto, né? o gasto de água, assim, o maior gasto de água no mundo, assim, é pecuária, não é isso? Tipo,
Daí a gente economiza no banho e aí vai lá e come um bife, né? Então eles falam que não vale a pena, né? Porque são bilhões, né? Milhões de litros a mais, assim. Então, É curioso, né, o processo, assim, né, eu não sei se para vocês foi dessa forma, mas eu só criou um senso de responsabilidade da forma que o Arildo falou, assim. Eu vi um documentário, eu vi aquele horror todo, pô, nossa, eu não sabia que era assim. E, e talvez até antes mesmo de perceber o valor, assim, da simplicidade, a pessoa talvez deva receber um choque, assim, sabe? Para criar um senso de responsabilidade, né? É, é bem complicado. Muita gente não gosta de ver, né? Mas talvez seja necessário, assim, pelo menos criar um senso de responsabilidade na pessoa. Mas aí também pode ser uma visão fechada minha, assim, eu não entrar no mundo do outro, essas coisas. Não, mas eu acho que pode ser um caminho, sim, tipo, porque nesse livro lá ele contava a experiência dele, assim, de ter que matar a galinha e tal, e como é que foi aquilo para ele, eu não sei, pode ser realmente um caminho, assim. E eu acho que tem uma outra coisa também que eu fico sempre pensando, tem esse lado, né, individual, mas acho que tem que olhar o lado coletivo, assim, porque o sistema, assim, eu vou dizer sistema, assim, mas no geral, acho que talvez pode ser traduzido também como cultura, né? Não é uma coisa de teoria conspiratória contra o capitalismo, coisa que, mas a realidade é que tipo, tem um sistema que ele tem umas engrenagens ali que são feitas meio que propositalmente, assim, igual, por exemplo, você tem pouca informação de onde aquele produto vem, né? Se ele como é que ele é feito, qual que é porque uma coisa é você saber o preço que você está pagando daquilo ali e você a partir dali por livre espontânea vontade topar pagar, mas muitas vezes a gente nem tem essa informação de quanta água que gasta para fazer aquilo ali, de quanto que é poluído, né? Eu acho que tem até algumas umas ONGs e tem muitos trabalhos agora que estão indo, acho que um pouco nessa direção de tentar quantificar isso com uma ideia de incorporar esses custos, mas ainda é pouco, assim, mas eu acho que esse pode ser um caminho também, porque nesse sentido um pouco de chocar as pessoas e de mostrar o custo que aquilo ali tem, né? Eu acho que as pessoas têm que saber disso, assim, de alguma forma, né? Aí eu acho que é um pouco isso que o Murilo falou, assim, tem que de alguma forma sensibilizar, né? a parte do. Como que vocês acham que a gente faz? A gente lê tudo e faz o contemplar e repousar no final do trecho? Ou Sim, depois. pode repousar agora, uns 5 minutos, e Uhum, retomar a leitura, né? tá. Você vai colocar ou quer que eu coloque? Vou, vou colocar 5, né? Pode ser 5. Tá. Não está configurado para tocar o sino no início, só no final. Aí no final vai tocar. Começando.
continuar. Quer que eu continue? O Alexandre também tem o livro, né? Que é você? Não, pode ir, pode ir. É. Mas eu tenho, sim. Eu sou meio disléxica, gente. Para ler, me atrapalho. Vamos lá. Tá. É dessa fonte amorosa e sábia. É aqui, né, Murilo? Tinha parado aqui, né? É dessa fonte amorosa e sábia que valiosas contribuições emergem para o pensamento econômico. É essa fonte que nos proporciona uma reflexão sobre temas cruciais da atualidade à luz do budismo, um movimento universal em constante evolução que, inspirado nos ensinamentos de Buda Siddhartha Gautama, vem há cerca de 2.500 anos contribuindo decisivamente para a elevação da condição humana e a valorização da vida no planeta. O diálogo entre Victor e o Lama Santen é iniciado com considerações sobre a economia e a identificação de seus limites no contexto da vida humana e planetária, e evolui tratando do impacto da estrutura cognitiva em questões fundamentais como valor econômico e sustentabilidade. Apoiados por essa fase preparatória, passamos a usufruir um estudo comparado das contribuições das diversas teorias econômicas para colhermos ao final a definição do Lama Santen de progresso e o melhor meio de alcançar uma economia sustentável. Ao longo do texto, o Lama discorre sobre o fato de a economia ser vista como foco central da atenção de nossa sociedade, desconsiderando fatores inescapáveis como os aspectos emocionais dos seres humanos e as conveniências da vida no planeta. Também chama a atenção para o fato de vivermos em uma cultura na qual impera a ilusão de buscar estabilidade através de mecanismos precários e que se baseia em estímulos a interesses individuais que atrelam perigosamente a vida e os processos que atrelam perigosamente a vida a processos muito frágeis. Condensou tudo, né? Você vai lendo e você vai parando, né? Meu Deus, tá tudo aqui, sabe? Assim, a gente já sabe, né? Por que a gente faz tudo errado? Tá muito rápido para quem não tá com o livro, ou tá bom? Não? Tá bom? Nas palavras do Lama, para uma sociedade que busca maximizar os números da economia, o pensamento hedonista se apresenta como um vasto campo de oportunidades. É fácil imaginar a sequência disso como todo mundo se colocando em altares e adorando a si mesmo. Esse é um grande engano, mas é o que tem feito a economia andar. Quando somos escolarizados, ganhamos uma estrutura cognitiva que observa apenas certas coisas. Há uma limitação intrínseca. Acabamos presos em armadilhas da nossa própria ignorância, movidos por impulsos internos que nos levam a direções equivocadas. Não temos completa clareza sobre o que é pior, sobre o que é melhor ou pior. Dirigir a mente, cultivar uma consciência mais clara e manter vigilância, especialmente maior do budismo, especialidade maior do budismo, é a receita do Lama Santen para podermos ampliar a visão a partir dessas estruturas. Murilo, eu não consigo ler. O celular está tocando, eu me perco. Vou atender aqui, peraí. Achei legal que ele fala aqui, né? Nesse trecho ele condensa as coisas que tem que fazer, né? Dirigir a mente,
cultivar uma consciência mais clara e manter a vigilância é a receita dele, né? Então, de ter essa estabilidade, né? Aí como é importante a meditação para a gente conseguir colocar isso em prática, e como eu pratico tão pouco, como a gente sabe que tem que fazer, mas faz pouco, né? Sempre. Aqui, essa parte também me chama atenção. Diz assim, também chama atenção para o fato de vivermos em uma cultura na qual impera a ilusão de buscar estabilidade através de mecanismos precários, que se baseiam em estímulos a interesses individuais que atrelam perigosamente a vida a processos muito frágeis. Uhum. É isso, não consumo, né? A gente não tem fim. Sim. E a questão da estabilidade, né? Como a gente busca estabilidade por não conseguir lidar com a impermanência. E era só a gente, né? Só a gente aprender a lidar com a impermanência, que a gente não precisaria de muitas coisas que a gente faz, né? Então, hoje eu participei de uma atividade aqui em Florianópolis que era para limpar uma ilha que tem aqui perto da ilha de Florianópolis, uma ilhazinha que a gente vê sempre quando passa de carro, ônibus, assim. E eu nem sabia que dava para ir lá. Aí foi uma iniciativa do Banco do Tempo de Florianópolis, e aí chamava as pessoas para participar e ir lá limpar a ilha, né? Tinha muita sujeira e tal. E aí era para fazer essa limpeza. E aí a gente conversando lá, tinha muito plástico, muita sujeira, muito tudo assim, né? E aí a gente falando sobre joias, né? E como que a gente produz coisas que tem um simbolismo atrelado a elas por uma construção de consumismo, né? Mas da ideia da durabilidade, né? Então, aquilo que a gente considera bonito é uma pedra preciosa, ou é uma joia que foi feita, manufaturada, que foi tirada debaixo da terra, passada por vários processos, que gerou um monte de resíduo. Agora, uma folha ou uma semente é Haribo, é coisa de gente, né? Então, se a gente aprendesse a valorizar a beleza daquilo que é efêmero, né? A gente se traria muito mais para agora e conseguiria valorizar aquilo que a gente sabe que não vai durar, né? Como tudo, só que a gente criou uma escala falsa de durabilidade das coisas para a gente se sentir confortável, né? E acho que se a gente conseguisse trabalhar mais isso da impermanência em relação às coisas e tudo, né? A gente poderia fazer com que economia, com que valores, com que tudo, né, girasse, relações girasse em torno de algo muito mais voltado para o agora, né, para o presente, e valorizar esses momentos, essas coisas que a gente sabe que vão acabar, como tudo vai acabar. Continua ou querem... E o Murilo? Que foi dar um... Por mim, pode continuar. Tem mais umas 2 páginas e meia para terminar essa parte do início. Continuar, então. Em sua análise, a promessa da economia formal de promover a prosperidade geral não é confirmada pelos fatos. A economia massificada conspira contra formas mais humanas de economia. Exemplos disso são a não valorização do trabalho doméstico e do cuidado de crianças, e a dominação de uma cultura
sobre outras em proveito da massificação e do consumo. Massificação do consumo. Ah, é verdade. Poxa, não, que nem é o Lama, né? É o Rodrigo Rocha Loures, que foi o que fez o prefácio. As instigantes reflexões do texto permitem-nos ainda proveitosa excursão às teorias dos mais notáveis economistas, de Adam Smith a Keynes, passando por Malthus e Marx. O Lama Santen coteja e comenta temas variados como relações de produção e emprego, relações de troca e teorias de valor, esgotamento da sanidade do ambiente e tensão social, preferência à liquidez do capital e concentração do poder, e razões de Estado, regulações e emprego do poder. Para o Lama, o socialismo tentou reintroduzir os aspectos humanos em uma economia que perdeu a face humana. No entanto, por cercear a liberdade e não atender às aspirações de consumo, perdeu sua sustentação. Em contrapartida, o capitalismo é aceito pelo fato de um empreendedor, apesar de lucrar com sua própria ideia, criar postos de trabalho e promover a expansão da economia. Porém, ambos sistemas se apoiam numa base vulnerável, qual seja a do estímulo e atendimento ao crescimento do consumo. Hoje, o ópio do povo é o consumo, clama o Lama. Para ele, que faz reservas à assombrosa concentração de capital nos dias de hoje, há clara distinção entre o capitalista e o empreendedor. Em sua opinião, a vulnerabilidade das grandes corporações reside em seu interesse pela acumulação do capital, que muitas vezes se confronta diretamente com o interesse da sustentação da vida. Os riscos da globalização, da forma como ela está ocorrendo, são evidentes. A primeira prioridade das grandes corporações é a expansão da cultura, pré-requisito para a expansão do mercado. Isso significa que a cultura vai sendo homogeneizada e os seres humanos padronizados em suas emoções e desejos de consumo, para responder às estratégias do marketing dominante. Precisamos de uma globalização que considere todos os seres dignos e todas as culturas válidas, diz o Lama. Nossa. Essa questão do consumo, ali que a gente estava falando, né, da cultura que o Arildo falou, né, de como a gente não consegue, às vezes, mudar porque está inserido nisso de uma maneira que é muito nadar contra a corrente, né? E que bom que tem pessoas que conseguem nadar contra a corrente mais fácil, ser vegetariano, vegano, porque essas pessoas vão acordando a gente, né? E quem já fica mais próximo ainda do movimento e tudo. Mas eu fico pensando assim, como é difícil para, por exemplo, eu não deixei, já deixei de comer carne outras vezes, mas por agora eu estou consumindo bastante. Agora que eu estou aqui no Brasil. Lá no Chile era menos. Lá a gente comia só no fim de semana, porque a gente não comprava onde eu estava. Então, quando a gente almoçava na casa da minha sogra, aí a gente comia. Mas aqui no Brasil é horrível a carne por tudo quanto é lado, gente. Não dá, assim. É muito difícil, assim. E eu fico num duelo interno, assim, de me achar uma hipócrita por estar falando sobre consciência ecológica e não conseguir deixar de comer. Mas, ao mesmo tempo, pensar num ponto de vista que eu sei que quem é vegano não gosta quando se fala isso, mas que é de dizer assim, ok, todos os seres estão sofrendo e a gente, claro, tem nível, a gente se solidariza com o sofrimento que é mais próximo do nosso, que é o dos mamíferos, né? Então, peixes e tal, mas planta também tem, só que é um sofrimento diferente. Então, o que a gente precisa fazer, né? É mudar a cultura por completo, e isso acaba sendo uma tarefa muito grande, né?
E aí acaba indo para dois extremos, que é ou a negação, né? Ou a que é assim, não quero nem ver o que acontece para não passar mal. Ou de soltar, né? De dizer, não, eu não dou conta, não vai mudar, e então ficar acomodado, né? E, e esses últimos dias que eu estava conversei com o Arildo e com o Murilo sobre um cara que me indicaram que fala sobre ecopsicologia. E ele faz essa relação de como as, o mundo interno está relacionado às nossas atitudes externas, né? E aí ele condensou tudo que eu venho tentando juntar pecinha por pecinha, e o cara tá lá falando já isso, mas é uma disciplina nova, tem uns 20 anos. E isso é muito necessário, né? A gente entender por que internamente a gente toma essas atitudes, né? E como que isso ressoa externamente. E é muito isso que o Lama fala também, né? Que o budismo fala. São várias pessoas falando a mesma coisa, mas a gente precisa, às vezes, de 84 mil ensinamentos para conseguir aprender alguma coisa. Algum deles vai pegar, né? Os É, né? 84 mil. Mas é. Olha, Essa questão da expansão da cultura, só estou pensando aqui, não sei se seria correto, seria ele está relacionando assim a publicidade excessiva, as transmissões de novelas na TV, por exemplo, é a isso que ele refere? Eu acho que faz parte, né, disso. Eu acho que até a cultura em casa também, né? Porque, por exemplo, esse final de semana eu fui ver a minha família lá no sul. E a minha avó era assim, mas come uma carninha, você não comeu carne. Não. E aí a gente conversando foi ver assim que o que acontece quando eles eram mais novos, quando estava no início assim da família, que eles eram mais pobres assim, nunca tinha carne. Então, quando tinha carne, quando começaram a ter carne todo dia em casa, era assim, nossa, agora a gente pode ter, né? Porque antes passou por muita privação de não poder comer muita coisa, né? Então, se agora comer carne era uma coisa que denotava não um sucesso, mas assim, que a pessoa está bem, né? Que ela pode dar isso para as pessoas, que ela é um Né? afeto, né? Tem um Ela afeto. está bem afastada, assim. É, assim, não, agora eu posso, agora eu tenho como comer carne. Então, se não comer, é um absurdo, né? É muito difícil. E tem todos os argumentos, né? Não, porque tem que comer carne, tem que comer carne. E de onde Proteína. tem que ter proteína, como se outras coisas não tivessem. E isso é muito arraigado na gente, é muito forte. E é difícil de quebrar isso, né? E eu acho que essa questão da cultura na casa também é muito forte assim, para juntar tanto com a publicidade, com tudo isso que fica mais difícil a gente deixar, né, os hábitos. Mas pensa, né? A pessoa tá fazendo isso há 70 anos, né? Tipo isso, assim. Nossa, é complicado, né, cara? É muito de geração também, né? Educação e tal. acho que a gente tem que pensar numa escala de tempo muito grande, né? Assim, tanto coletivamente quanto individualmente. Tipo, que nem você estava falando de não conseguir deixar de comer carne, né? É, eu acho que tem uma coisa de aspiração, assim, né? Tipo, eu não consigo agora parar totalmente, mas tenho essa aspiração e vou diminuindo aos poucos, né? Acho que é uma coisa, parece bobo essa coisa da aspiração às vezes pra mim, mas eu percebi que funciona bem, assim, tipo, se você só é melhor do que você simplesmente falar, não tem jeito, eu não consigo, né? Porque daí não consegue mesmo, né? Você já desistiu logo de cara. Então eu acho que tem essa questão da escala do tempo que acaba sendo meio, meio grande, assim, para pensar nesses termos, né?
Mas lógico que eu acho que também dá, tipo, eu conheço pessoas que conseguiram parar de uma vez, assim, Uhum, então isso é possível também, né? uhum. Acho que tem muito a ver também com a questão da estabilidade da energia e do treino da compaixão, né? Da compaixão para a gente, né, ver, expandir o coração da gente, né? E nossa sensibilidade para os outros seres e da estabilidade de energia para quando ter uma tentação, né, a gente não flutuar, né, ficar naquela. E porque assim, como aqui tem muita possibilidade, eu fico vulnerável. Então eu vejo que a minha energia não está estável, né? Porque lá eu me bloqueio, é fácil para mim me bloquear. Eu não compro em casa, pronto, não tem. Agora aqui não, chega a todo momento, então eu tenho que negar e aí eu não consigo. É. E essa questão da cultura como pré-requisito para a expansão do mercado, parece que hoje já alcança, né? Instagram, rede social, né? Com a questão do Big Data, né? De coletar os seus dados e para você só ver o que você quer. É uma forma hoje muito mais intensa, assim, como ele diz aqui, né, de tornar as emoções e os nossos desejos homogêneos, né? Como se não tivesse singularidade, não tivesse alteridade, assim, de certa forma, né? E aí você para olhar e as alteridades, né? Poxa, e os índios, né? Eu estava olhando assim essa semana, assim, várias tribos assim, que estão ameaçadas, porque o governo quer implantar lá um projeto de crescimento e as terras deles não estão demarcadas, né? Tem a questão lá dos grileiros também. E é uma cultura que a gente nem se aproximou direito ainda, né? Tem até uns documentários que acho que o Alexandre passou, a Polly passou também, ó, alguns vídeos que falam um pouco sobre a vida deles, né? E é muito interessante, assim, observar, por exemplo, lá na empresa, nem, nem fala disso, assim, nem sequer fala sobre, sei lá, agrofloresta, permacultura, não, bem bizarro, assim, ele nem sequer fala em termos de sonhar em ter um mundo melhor, um mundo sustentável. Não fala disso. Assim. Não chega nem a uma discussão sobre isso. E é um exemplo assim, né, de como a cultura está homogeneizada, de como a gente tem que acordar às 8 horas e trabalhar 9 até 5 horas. Né? Depois você ser pai de família, ter empregada em casa, alguma coisa assim, ter um carro, ter uma casa na praia. As sociedades indígenas são uma antítese total disso, né? Porque é tudo muito coletivizado, não vem a natureza como recurso, assim, né? É. Do jeito que o Ocidente vê. E aí eles estão lá preservando, é claro, né? Tá faltando no mundo, né? Recursos naturais, então é um obstáculo, né? Dentro dessa lógica, né? Então, uma cultura que tem que ser exterminada nessa lógica, né? Essas culturas, né? É foda. Tem um antropólogo que diz assim, né? Que eu não vou lembrar quem é, que a gente estuda, que diz que o capitalismo é isso, ele é etnocida e genocida, né? Porque ele acaba com as culturas, porque homogeneiza e vai varrendo o que tiver pela frente, né? Com a expansão.
E, e é isso, vai acabando com a sociedade, né? Continua ou a gente faz 5 minutos? A gente pode ir seguindo aqui e retomar Tá. depois. Aqui, achei. Ao tratar da questão energética, que por permear todas as atividades humanas é de crucial interesse ecológico, político e econômico, o Lama chama nossa atenção para o fato de estarmos gastando hoje 10 vezes mais energia por caloria produzida de alimentos do que costumávamos gastar há um tempo atrás. Ele demonstra que a crise energética é inevitável em um modelo de desenvolvimento calcado numa demanda que cresce sem parar. O budismo andaria em outra direção. Em vez de maximizar os números da economia, seria maximizada a satisfação em um sentido mais profundo, e os números da economia seriam literalmente reduzidos. Há vantagens em reduzir esses índices. A redução do impacto ambiental é uma delas. A tendência seria associar a simplicidade com a maximização da satisfação, e assim melhorar a saúde, a lucidez mental, o equilíbrio e o acesso à informação e à previdência. É isso? Seria ampliada a capacidade de apoio social às mais diversas necessidades e seriam beneficiados os processos em que as pessoas interagissem positivamente. O Lama lembra que o budismo, por ajudar-nos a compreender muito bem a questão cognitiva e colaborar para diálogos entre posições diferentes, pode desempenhar um papel nesse processo. Ele propõe a experiência da internalização individual e internalização individual e da interconectividade através do estabelecimento de relações positivas com as outras pessoas. Na visão budista, a economia deve ser preferencialmente movida pelo desejo de beneficiar o outro, em vez de ser movida pelo capital. Nesse contexto, por exemplo, um investimento só faria sentido se fosse em benefício de outrem. Por isso, a necessidade de criar novos processos para fazer com que o próprio capital possa atuar de forma mais consciente. Ao final do livro, Lama Santen, de forma concisa e clara, coloca em destaque o fato de estarmos dentro de um processo pedagógico inevitável diante da necessidade de enfrentar a visão conservadora das grandes organizações. O ponto de alavancagem do processo de mudança é a adoção de um novo paradigma educacional, uma vez que a educação tradicional, baseada no isolamento uns dos outros e na obediência às instruções verticais, cumpre um papel limitador. Hoje, os jovens vão para a escola, mas não são preparados para a vida, apenas para a inserção em um mundo artificial. Partindo das premissas de que a liberdade é a nossa característica básica, de que o mundo em que vivemos é o mundo que construímos e que não é necessário que os defrontemos com tragédias para aprender, ele evidencia a possibilidade de construirmos futuros mais elevados e lúcidos para todos, a partir da nossa lucidez natural e das experiências que já acumulamos como humanidade. Completa lembrando que o budismo pode oferecer sua ajuda na compreensão da causa de nossas dificuldades econômicas e sociais e também no enfrentamento das dinâmicas organizacionais, através de um sistema teórico de grande utilidade para dissolvermos as dificuldades, dissolvendo o que no budismo é denominado visões heréticas.
Há 10 anos tenho me dedicado ao estudo do papel das organizações no destino da humanidade e, a exemplo do Lama Santen, formei a convicção de que a transformação organizacional deve ser o foco principal de atenções e que a forma mais efetiva de realizar isso é promovendo relações positivas entre as pessoas. A leitura deste livro ampliou consideravelmente o meu entendimento de como prestar essa contribuição. Quando falamos de economia, encontramos um pensamento explícito e implícito, formal e informal, que domina a sociedade. É necessário uma revolução coletiva no entendimento e na percepção das pessoas. Uma mudança fundamental, uma mudança de consciência, capaz de orientar e alinhar processos políticos, econômicos e tecnológicos à valorização da vida e à prosperidade sustentável. Para isso tudo é preciso visão. Uma visão que não se encontra nos livros de economia. Esta é a grande contribuição desta obra. Rodrigo da Rocha Loures. Federação das Indústrias do Paraná, cara. Né? Cara, Quem diria? Olha aquele cara lá que você acha que não tá pensando na possibilidade, né? Nossa, que ele mencionou uma coisa que me chamou a atenção, assim, enfrentamento das dinâmicas organizacionais, através de um sistema teórico de grande utilidade para dissolvermos as dificuldades, dissolvendo o que no budismo é denominado visões heréticas. Eu vejo muito isso lá, assim, sabe? Todo mundo assim, sabe? É muito vertical. É muito o modelo da escola que ele falou. Uhum. Você só obedece. É muito claro isso lá. Assim. E são nas empresas, é na escola, é nas famílias. Então, a gente tem esse ponto da verticalização, da obediência muito forte em todos os sistemas que a gente está inserido, né? E a obediência não é respeito, né? Então, eu sempre penso assim que eu nunca fui de ser muito obediente, assim. Eu sigo regra, mas eu não gosto de obediência no sentido de sem pensar, sem refletir, sabe? Porque a obediência parece que é muito isso, né? Eu mando porque eu sou maior, ou porque eu sou mais velha, ou porque eu tenho mais poder, e o de baixo só aceita. E aí não tem reflexão, né? E o respeito, não. O respeito ele tem que ser independente de quem estiver falando, né? Fica muito pautado pelo medo também, né? Você obedece porque tem medo, né? Porque a pessoa tá acima de você e não funciona também, né? Uhum. E também deve ser difícil, assim. Como é que na prática você vai chegar para qualquer pessoa e vai ficar falando sobre isso com ela, dissolvendo as visões heréticas dela. Às vezes ela nem está interessada, né? Às vezes já aconteceu isso várias vezes comigo, assim. A pessoa meio que cortou o assunto, mudou o assunto, uma coisa assim, né? É bem complicado, porque aquilo não brilha para a pessoa, né? Uhum. Brilha para a pessoa o fato de que tá acabando a água disponível no mundo, alguma coisa desse tipo, assim. Para ela é uma coisa nossa. Né? Verdade, é muito, muito ruim isso. E ela segue a vida, né? Eu lembro que eu li um artigo uma vez, eu acho que eu ainda tenho ele, e ele diz um pouco que é muito difícil
uma transformação, por exemplo, acho que está no livro do Cultivando Consciência Ecológica. Ele diz que a transformação é difícil porque não é percebido de verdade, assim. Não há uma percepção clara de que o ambiente está mudando. É algo muito, muito imperceptível, assim. Então, a tendência é que a pessoa não se sensibilize, né? É o Inteligência Ecológica, né, do Daniel Goleman, esse? Daniel Goleman. É. Cultivando inteligência ecológica? Não, é só Inteligência Ecológica. É muito bom esse livro. Dá para baixar o PDF. E é bem aquilo que você falou no início, né, Alexandre? A gente só puxa a descarga e não sabe para onde que vai, né? Isso não é feito aleatoriamente, não é do nada que vem isso, né? É porque justamente tem que cortar esse processo de conscientização das pessoas, né? Tanto da carne, tanto dos dejetos, tudo. Então, quanto mais distante a gente estiver do que está envolvido no processo, né? De escravização das pessoas para a produção de roupas, então tudo, né? Da produção de equipamentos. É louco, né? Ficou um bom tempo achando, assim, que todo o esgoto era tratado, assim, quando eu era mais novo, assim. Essa ideia, eu achava que, óbvio, né? Óbvio. Mas não, né? É muito comum isso. Às vezes é muito comum as pessoas falarem, estão regulando, a regulação está tomando conta, a Anvisa está tomando conta, uma coisa assim. E é difícil também, quando você, pelo menos para mim, assim, como é que também eu vou julgar uma pesquisa que eu vi como confiável? Também é outro ponto, né? Eu já vi muita coisa, assim, às vezes parece conspiração demais, às vezes não. Falta algum critério para saber se o que eu estou vendo é conspiração ou não, sabe? É uma dúvida assim, que eu tenho também, de olhar a pesquisa. Assim. Às vezes eu fico perdida nessa piração também, de ver, só que daí eu acabo chegando assim na conclusão de que, na verdade, a gente se perde muito de querer saber o que é a verdade, né? E será que estou certo? Será que aquilo que eu estou pensando está certo ou não? Se está de acordo ou não com a minha visão? E aí depois eu vejo assim que não adianta saber se isso está certo ou não, e sim o que está por trás disso, né? O que está movendo isso e para onde eu acho que a gente tem que ir, né? E claro, eu vejo as reportagens, as informações assim com um pouco de ceticismo, né? E sempre se perguntando, pode ser verdade ou pode ser mentira? Se for verdade, melhor, que bom. Se for mentira, que pena. O que eu posso aprender com isso, né? Para melhorar alguma coisa ou para levar em direção àquilo que eu acho que é uma visão ampla ou é para trazer algum benefício. Porque aquela informação em si não é tão relevante, né? É tudo história. E aí, às vezes, a gente fica se apegando à história e não aprende com ela para seguir e fazer alguma coisa melhor depois, né? Mas, só uma pergunta. Vocês... Ele falou aqui de... ok, a gente... Quando a gente fala de economia, a gente está implícito que é necessária uma revolução coletiva no entendimento
na percepção das pessoas. Uma mudança fundamental, uma mudança de consciência, capaz de orientar e alinhar processos políticos, econômicos e tecnológicos, a valorização da vida e a prosperidade sustentável. Vocês conhecem, assim, algum exemplo disso, de algum processo político, econômico, tecnológico que valoriza a vida e a prosperidade sustentável hoje no mundo, assim, ainda que afastado assim, do nosso campo de visão, do nosso dia a dia? Eu tenho um exemplo na cabeça, mas como o meu exemplo eu sei, eu queria queria saber se vocês têm outros, e aí eu tô ficando quieta para não interferir. Mas se a gente não tiver exemplo é porque tá triste mesmo, né? Então, Lê de novo a definição. Como que era, Murilo? A parte que você leu aí, que era? É lá no final, aquela penúltima frase. Tá. Penúltima frase. É o último parágrafo, né? Tá. Então, fala assim, é necessária uma revolução coletiva no entendimento e na percepção das pessoas. Uma mudança fundamental, uma mudança de consciência capaz de orientar e alinhar processos políticos, econômicos, tecnológicos à valorização da vida e prosperidade sustentável. Eu não estou conseguindo achar exemplo disso. Algum processo político, econômico e tecnológico que valorize a vida e prosperidade sustentável. Talvez, não sei se seria tecnológico, mas a permacultura agrofloresta seria um exemplo de processo tecnológico, no caso. Tem grupo, acho que tem muitos grupos, né, indo nessa direção, né? Grupos de permacultura, não sei. A única coisa que me vem à mente, assim. Eu não sei se para mim está muito forte, que para mim é um exemplo muito bonito. Eu não tinha pensado da permacultura, apesar de ser algo que está presente para mim, eu não tinha pensado nisso. Mas para mim, de exemplo, é o Butão. Que o Butão né, tem o ponto lá da felicidade interna bruta, né, que está direcionando a economia do país, que eles estão conservando mais a metade, eu não sei em porcentagem, mas acho que é mais a metade da área do país para conservação, que não pode desmatar, então são áreas protegidas. Os processos de produção acho que são somente orgânicos, então tudo envolve isso, né? Político, econômico, tecnológico. A gente acaba que às vezes associa o tecnológico muito ao mecanizado, né? Mas como você disse, a permacultura é um processo tecnológico, né? Pode ser considerado um processo tecnológico. E acho que isso também entra um pouco na questão do feminismo, né? De valorização de todas as culturas, de todos os seres. Tem um movimento de ecofeminismo também, que eu tenho começado a ler um pouco, me aproximar um pouco dessas visões, assim, para a gente expandir um pouco a percepção dessas outras culturas que a homogeneização nos fez esquecer, né? Dessas possibilidades.
Mas eu não sei, para mim o Butão é um dos exemplos que sempre vem na cabeça. Verdade, é. Eu lembrei também. Mais macro, assim, né? Mais Uhum. uma sociedade mesmo, né? Nova Zelândia, acho que adota esse índice também, se eu não me engano, de felicidade interna bruta. E a Holanda também lá tem bastante coisa, né, Arildo? Você não acha? Tem sim, eu acho que não sei se tanto com esse, eu acho que eu não sei se tanto com o pano de fundo assim da questão desse enfoque assim de pensar na valorização da vida, talvez como no Botão, né, que eu acho que eles têm um pouco essa relação mais esse ponto de vista mais oriental da coisa, né? Mas com certeza tem muita coisa, mas acho que por uma ideia de que fica melhor para todo mundo mesmo, assim, né? Se você ter 100% de esgoto tratado, é melhor para todo mundo. Tipo, acho que é mais uma visão de que para o coletivo aquilo é bom, né? Que acho que vai um pouco também no caso dos países nórdicos lá, né? Eles têm essa coisa de uma sociedade bem menos assim, de ter mais laços, né, coletivos, assim, de valorizar mais os laços coletivos, e aí também, consequentemente, essas coisas relacionadas a um ambiente que é comum, né, acabam sendo mais favorecidas, né, tipo andar de bicicleta, ou transporte coletivo ao invés do individual, e é, por aí vai, né. Pode repousar um pouco antes de seguir? Tava editando Opa, perdão. Tava editando a sessão para colocar com. Eu não sei se vai dar certo. Vamos fazer de 5 a 10 minutos, né? Sim?
Então, aí a gente acabou o prefácio, e aí agora são 9h40, a gente continua na próxima terça. Não estou escutando, Murilo. Você estava falando, Murilo? A gente inicia a introdução, então, na próxima semana. Aí É? Gostaram? Tá bom. Eu acho bacana, assim. Bom, é isso. Ó, 15 páginas deu para falar por quanto tempo? Por umas 2 horas, 1 hora e Quase, pouco. é. Quase 2 horas. Eu anotei aqui umas referências que a gente foi falando, se vocês quiserem eu mando aí também. Ah, legal. Isso Legal. Vocês acham que a gente continua escrevendo lá no grupo do SEB ou cria outro? Sectando, né? Mas é que às vezes eu fico na noia de ficar incomodando se alguém não tá querendo participar, sabe? A gente pode de repente falar que a gente está criando um grupo só para isso, só para esse, não sei. Acho que é bom. Acho que é legal avisar. Porque tem um pessoal interessado lá também, então eu acho que se for para criar um outro grupo, acho que é bom avisar mesmo. Aí cria entre as mesmas pessoas, né? Mas então é isso. Se todo mundo. Acho que só perguntar, né? Ah, incomoda, não incomoda? Querem que crie um, não? Talvez alguma coisa assim, perguntar. Eu acho que só dá ideia, né? Como você já conhece lá o pessoal pessoalmente, eu deixo a bola para vocês, que eu tô de gaiato lá, né? Tá bom. Tá bom. Combina disso. Então tá. Eu vou pausar o vídeo e aí depois eu vou subir no YouTube. Aí a gente pode distribuir lá pro pessoal. Legal. Legal. Legal, beleza. Tá bom, então. Obrigadão, gente. Falou, obrigadão.